Olá pessoal, meu nome é Ellen. Hoje a nossa equipe vai apresentar o pré-projeto construído ao longo do processo de ensino-aprendizagem dos módulos de ESC 1 e MEP 1 do curso de Medicina da IESVAP, e nós trazemos como tema a interface entre a medicina popular e a medicina baseada em evidências, um estudo realizado em uma UBS da zona rural do município de Parnaíba, Piauí. Bom, nós sabemos que o cotidiano do profissional de saúde é muito complexo, muito laborioso, muito dinâmico também, pelo fato de ter que lidar com o processo de saúde e doença, que algumas literaturas vão trazer esse processo como um conjunto de variáveis que produzem e modificam a saúde e a doença em diversos momentos científicos e históricos. Com o desenvolvimento das ciências humanas, dentro das ciências da saúde, a gente pode perceber que esse pensamento, essa vertente, pensar somente assim, fica ultrapassado, né? Porque a gente precisa trabalhar uma assistência integral, trabalhar o ser humano de forma completa, tendo em vista que as experiências, as subjetividades, as crenças sempre estiveram presentes na vida social do ser humano. E as pessoas vão buscar esse acolhimento, essa empatia, esse tipo de atendimento. Por isso que a medicina popular, essas práticas curativas populares, elas são tão fortes, porque nesse tipo de prática já é natural você valorizar a crença da pessoa, você valorizar o acolhimento à pessoa. E foi nesse sentido que se pensou no fortalecimento da prática da medicina pautada na pessoa e não na doença, e na valorização do que é científico, né? A estratégia da saúde da família, ela foi pensada desse modo, para superar esse modelo de assistência pautada na doença, né? Esse modelo biomédico centrado na enfermidade, que ignoram as dimensões subjetivas do ser humano. Não se pode negar esse diálogo entre a medicina popular e a medicina baseada em evidências, porque a gente pode ter um fortalecimento da vertente cultural, né, do ser social. E também a gente vai poder acompanhar e criar estratégias para cuidar e conscientizar as pessoas, além muros da UBS. A gente vai entrar nas comunidades, conhecer o cotidiano daquelas pessoas. Então, é isso que a medicina baseada em evidências, ela vem se transformando. Não só pautada no que é científico, na doença também, mas no que é social, no que é o ser humano de forma integral. De acordo com Bretas e Gambas, ele diz que o ser humano, desde os tempos mais remotos, ele tem a necessidade da busca pela sobrevivência, de responder aquelas questões sobre o seu bem-estar e cura. E de acordo com Gomes, ele diz que quando a pessoa está doente, ela abre portas para a subjetividade, ou seja, ela vai permitir o seu autoconhecimento. Entre as formas de buscar a saúde, nós temos a medicina popular, que ela é tão antiga quanto a humanidade, e ela é uma prática que pode ser passada de geração em geração. Então, você pode aprender com seus avós, com seus pais, com seus tios, enfim, com alguém ali próximo, até mesmo seus amigos ou vizinhos. E segundo Antônio e João, eles dizem que a medicina popular abrange o domínio da dialética, dos rituais, dos produtos vegetais e manipulações físicas e religiosas. Falando brevemente de um marco importante da história, nós temos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi ela que abriu espaço para a maior visibilidade das demandas e necessidades da população. E também ela foi um ponto primordial na criação do nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que também é público e que está ali para atender a todos de uma forma mais humanizada e integral. Já a medicina baseada em evidências, ela vai estar ligada à ciência, à comprovação de dados. Então, ela se diferencia daquele modelo hegemônico biomédico tecnicista, em que o atendimento era centrado na doença e não no indivíduo como um todo, que era na medicina científica. Então, com o passar dos anos, a medicina baseada em evidência mudou isso para o atendimento centrado na pessoa,
no seu aspecto biopsicossocial. Então, é estudando o ser humano como um todo, que isso é o ideal, porque o ser humano é um ser complexo e não deve ser estudado por fragmentações. Então, como podemos perceber, a literatura científica ela traz dois tipos de medicina, uma baseada na ciência e a outra baseada em experiências e vivências pessoais. Portanto, houve a necessidade de um diálogo entre as duas, para com que as pessoas que utilizam a medicina popular busquem utilizar a medicina baseada em evidências. Então, foi pensando nisso que surgiu a necessidade da criação da estratégia de saúde da família, de forma a superar aquele modelo biomédico centrado na doença e que ignora as dimensões subjetivas e sociais do ser humano. Bom, a gente sabe que é importante os profissionais da saúde terem uma boa relação com a comunidade, permitir essa troca de saberes entre eles, sem que nenhum saber prevaleça sobre o outro, tanto da medicina popular sobre a medicina baseada em evidências e vice-versa. E também entendendo que o paciente ele é o protagonista naquele processo de cuidar da saúde. Olá, tudo bem? Vou falar sobre a justificativa. Bem, em meados dos anos 70, no contexto da ditadura militar, pelo qual o nosso país estava passando, ocorreu o movimento da reforma sanitária. Teve como esse nome, reforma sanitária, devido ao tanto de mudanças na saúde que o país estava precisando, que a população estava precisando. E essas mudanças, elas não iam envolver apenas o sistema, elas iam envolver a área de saúde como um todo. A população gritava por melhorias na saúde, ela estava necessitando dessas melhorias. Devido a isso, médicos e outros profissionais de saúde começaram a fazer reuniões, discussões políticas acerca das políticas públicas de saúde. Por conta dessas discussões, dessas reuniões que iam aumentando, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que foi onde surgiu o SUS, o Sistema Único de Saúde. Logo mais, em 1988, foi promulgada a Constituição Federal do Brasil, que é a Constituição atual, e dentro dela vinham todas as regras do SUS, como o SUS ia ser regido. Bem, em 2019, ocorreu a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE. Por conta desse abandono, a população se achou, então, que seria muito mais confortável, muito mais viável buscar experiências dos povos antigos, no caso, a medicina popular. O que é a medicina popular? A medicina popular, ela é um tratamento que a população busca através de remédios fitoterápicos, através de tratamentos das culturas antigas, dos povos indígenas, já que é um tratamento tão antigo. E a população começou a ver em alguns procedimentos uma eficácia desse tratamento. Então, ela começou a adotar, como hoje ainda é bem comum, começou a adotar esse tratamento ou em substituição ou em complementação à medicina baseada em evidências. E por se sentir abandonada, algumas pessoas começaram até nem a frequentar mais os postos de saúde, as UBSs, ou seja, não começaram mais a utilizar a medicina baseada em evidências. E aí, como podemos ver, o propósito do nosso trabalho é o de ver até que ponto é saudável essa substituição, essa complementação da medicina baseada em evidências pela medicina popular, até onde a sua vida ela não vai ter um prejuízo com essa medicina popular. Nosso trabalho é de extrema importância, tendo em vista que é um caso que ocorre bastante, principalmente na zona rural, principalmente nos bairros mais afastados. E sabemos também que a saúde, principalmente em alguns bairros, ela não tem o crescimento da população não está sendo acompanhado pela estruturação da saúde. O que ocorre no caso, principalmente para as pessoas mais carentes,
uma sensação de abandono. Agora eu vou falar um pouco sobre os nossos objetivos, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos. Nós tivemos como objetivo norteador identificar como a medicina popular pode interferir e influenciar na busca pela medicina baseada em evidências em uma determinada localidade rural. Também tivemos como objetivos específicos analisar as relações dos profissionais de uma equipe de saúde da família com a comunidade do município da Zona Rural de Parnaíba e pessoas que praticam a medicina popular. Entender os fatores que permeiam a forte permanência da medicina popular na sociedade, compreender quais as condições escolhidas pela comunidade a serem tratadas com a medicina popular e com a medicina baseada em evidências e avaliar a efetividade do serviço de saúde oferecido para esse público da zona rural. Metodologia. Os procedimentos metodológicos necessários para a realização desse nosso projeto de pesquisa partem de uma abordagem quantitativa, pois apresenta uma pesquisa com um caráter objetivo e com finalidade estatística. Também representa um estudo retrospectivo e descritivo entre pessoas que utilizam a prática da medicina baseada em evidências e da medicina popular, mais precisamente na UBS da Zona Rural de Parnaíba, Piauí. Para a pesquisa foram utilizados alguns livros, alguns artigos e bases de dados confiáveis, como Cielo e o Up to Date, objetivando uma melhor compreensão sobre o tema. A nossa unidade amostral foi uma pesquisa com um formulário fechado, aplicado com os usuários de uma UBS. A nossa amostra tem uma margem de confiança de 90%, a margem de erro de 3% para mais ou para menos e um acréscimo de 5% por possíveis perdas. Ao aplicar o formulário, os pesquisadores vão responder perguntas objetivas com o foco de a gente identificar o motivo pelo qual ainda existe essa demanda tão exacerbada da medicina popular. Também irão ser feitos gráficos e cálculos estatísticos para termos uma melhor precisão para fazer essa relação. Os principais dados a serem analisados são a identificação do usuário, dados socioeconômicos, dados comportamentais, familiares, nível de satisfação. Todavia, uma das nossas maiores dificuldades são o acesso a essas famílias, pois estamos vivendo em um momento de pandemia, ao qual o mais recomendado seria o distanciamento social. O nosso projeto será encaminhado para a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFP, de acordo com a resolução número 466/2002, do Conselho Nacional de Saúde. Os procedimentos serão esclarecidos dentro das exigências da resolução CNS. Também será disponibilizado para os sujeitos participantes das pesquisas o termo de consentimento livre e esclarecido. Eles também serão informados a quais manteremos todo o sigilo e anonimato sobre os possíveis dados apresentados. Ao cronograma da primeira etapa do projeto de pesquisa, do qual, no mês de maio, foram feitos a escolha do tema, levantamento bibliográfico, elaboração do anteprojeto, e agora no mês de junho a gente está apresentando o projeto, fazendo a apresentação. Em relação ao orçamento, que foi feito até a fase dessa coleta de dados, no qual está exposto o serviço de impressão, combustível. Esse serviço de impressão foram feitos formulários para serem entregues ao usuário do sistema da UBS e serem entregues novamente para a gente. E a gasolina foi o que foi usado no decorrer da nossa residência até a unidade básica de saúde. Os dados e resultados dessa pesquisa serão apresentados na segunda fase do estudo. Espera-se entender até que ponto a medicina popular não interfere negativamente na medicina baseada em evidências, bem como identificar possíveis estratégias interventivas para a melhoria do atendimento em saúde, para aproximar as pessoas da UBS, da atenção primária, né, para que elas se sintam mais acolhidas e se sintam mais convidadas a participar desse processo de relação entre os profissionais de saúde e a comunidade. Como exemplo de práticas interventivas, a gente tem um apoio matricial, que traz o trabalho colaborativo para melhorar, né, nesse atendimento à comunidade, nos resultados que os profissionais de saúde, a equipe vai ter, promovendo assim qualidade de vida para as pessoas daquela comunidade. Agora,
Vou falar também sobre as nossas referências. Referências no quais tivemos livros que são de alta relevância para o nosso projeto de pesquisa, alguns artigos que têm a base de dados confiáveis, algumas leis também que foram projetadas e que também cabem nesse projeto de pesquisa, dentre outras bases de dados que também possuem alta relevância e também são confiáveis. Estamos chegando ao final da nossa apresentação e gostaríamos de fazer alguns agradecimentos. Agradecer ao professor Gilberto, ao professor Tiago, não só pela ajuda na construção desse trabalho e pelas aulas, pelos conhecimentos, mas por nos proporcionar uma criticidade, uma reflexão a respeito do tema e de todos os outros temas trazidos nos módulos, né? Gostaríamos de agradecer também a IESVAP, ao Grupo AFIA, pela oportunidade desse encontro. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Desejamos um bom evento a todos. Muito obrigada.